Olá, na aula de hoje nós vamos tratar do tema, né, da regulação, a normatização a partir de 2002, a construção a partir da NOAS, da assistência da saúde, né, que culminou em 2006 com o Pacto pela Saúde. E esse Pacto pela Saúde ele se dividia em três áreas, né? Pacto em defesa do SUS, Pacto pela Vida e Pacto de Gestão. O Pacto em Defesa do SUS foi justamente uma tentativa, né, dos três entes federados, né, governos municipais, estaduais e federais, de conclamarem a todos, né, conclamar a sociedade, para voltar à origem dos princípios do SUS, né, de serviço público aberto a todos, que pudesse chegar a todos os brasileiros com qualidade, com resolutividade, né? Com tudo aquilo que é de direito, né, de qualquer cidadão. E como se sentiu, né, que se criaram algumas ameaças a essa concepção de saúde pública, né, se colocou no Pacto pela Saúde essa defesa dos princípios, né, constitucionais da saúde pública. E em segundo lugar, quando se falou de Pacto pela Vida, se estabeleceram algumas prioridades, alguns focos da atenção à saúde, né? Principalmente em relação à proteção da criança, da gestante, de defesa de algumas, também de um trabalho mais organizado e focado em algumas endemias, né, algumas doenças, enfim. E depois, em relação ao Pacto de Gestão, se criaram algumas regras, porque aquilo que tinha sido estabelecido nas normas anteriores, como era um processo muito de cima para baixo, ele não teve a adesão necessária no Brasil. Então, começaram a acontecer alguns desequilíbrios, né, regionais. Então, algumas regiões no estado que aderiam ao processo, que fizeram uma adesão, elas começaram a ter um funcionamento adequado, e a região próxima, no mesmo estado, que não fez nenhuma pactuação por problemas políticos, dificuldades que eu mencionei anteriormente, a saúde não avançou por causa disso, né? Então começaram a acontecer problemas regionais. E na saúde, a gente sabe que é preciso haver um processo coletivo e de certa maneira, homogeneizado de serviço, de atenção. Porque vocês imaginem uma endemia, uma doença, que um lugar não cuida e o outro se preocupa. Todo o serviço dele é ameaçado por causa disso, né? É que nem hoje nós temos uma situação bastante parecida com as fronteiras do Brasil, né? Então, muitos municípios vão lá, fazem processo de limpeza e tal para combater o mosquito da dengue. Aí, como é uma fronteira seca, do outro lado, os habitantes do outro país, né, ou do Paraguai, ou da Argentina, ou da Bolívia, né, ou do Uruguai, muitas vezes, né, não fazem um serviço adequado, e aí tem como consequência uma punição para quem faz o serviço, ou, na verdade, é um desgaste que não dá resultado, porque na saúde é preciso haver esse equilíbrio entre estados e municípios, o governo do país e também entre os países. Bom, então, para organizar essa gestão, para equilibrar novamente esse princípio que estava sendo construído, se criou os pactos de gestão. Alguns estados demoraram muito para aderir, porque não concordaram com as regras estabelecidas, mais uma vez, né? Aquilo que eu dizia anteriormente sempre é um problema, né? As dificuldades regionais, as características de cada, né, lugar do Brasil sempre foram um problema para avançar o processo de regionalização. Bom, atualmente, o que vale para a saúde brasileira é o Pacto pela Saúde, né? Mas, recentemente, eu digo, nesses últimos dias agora, nessa semana, se avançou muito nisso, surgiu uma nova modalidade de olhar para essa gestão dos municípios. Como o pacto de gestão não tinha assim um peso legal muito forte, então
muitos municípios que não, passaram a não cumprir o que tinham pactuado, né? Porque o pacto era um documento, claro, de compromisso e tal, mas não estava previsto uma punição legal muito clara, né? Uma sanção para quem não cumprisse o que tinha acordado, né? Então, municípios que disseram, eu vou fazer isso em relação à saúde, e depois não cumpriram, né, nesses últimos anos, e nada aconteceu. E o governo não tinha como aplicar algumas sanções. Então, agora, não é só sanção, é cobrança mesmo de metas regionais, etc., entre os próprios municípios, não só para punir. Então, surgiu agora uma modalidade que está sendo uma regulação da legislação de contrato. Então, os municípios vão formalizar, que chama de contratualização dos serviços, né? Então, um contrato que tem um peso, também uma exigência legal mais forte e de compromisso mais público, né? Contratos entre os municípios, entre o governo federal e os municípios, com metas, né? Então, o município vai dizer, eu vou diminuir a mortalidade infantil em tantos %. Contratos focados não só na assistência, né, nos serviços que focam a cura, na doença, etc., mas contratos focados em metas de promoção e prevenção, tá? Uma mudança forte de lógica de concepção da saúde, a visão da saúde como saúde mesmo e não só como doença. Então, isso está sendo, essa é uma novidade que vem de forma bastante forte, né, para tentar, né, dar mais um empurrão, né, para a qualidade dos serviços do SUS. E eu acredito pessoalmente que esta é realmente uma necessidade que nós sentíamos e que vai ser implementada agora, né? E que, de fato, vai trazer muito benefício. Junto nessa mesma leva de novas decisões, está uma decisão que foi feita lá atrás, lá na norma operacional de 2002, se eu não me engano, de que todos os recursos pudessem ser repassados fundo a fundo para contas específicas. A lei exige isso. Então, o dinheiro da saúde no município não pode ficar na conta única da prefeitura, né, do Tesouro Municipal. Ela precisa ir para uma conta específica, inclusive com um CNPJ próprio, né? E todo esse procedimento de constituição do fundo teve um prazo e agora o governo federal passou a exigir o cumprimento da lei, né? Essas são regras estabelecidas lá atrás e que agora começam a ser parte desse novo momento da regulação da saúde brasileira. Bom, esta é a parte, assim, de panorama das regras, das normas e das diferentes portarias que hoje regem o SUS, né? São milhares de portarias que existem, né? Existe, inclusive, hoje um movimento de consolidar essas portarias, né? Isso não é fácil, porque existem muitas portarias que são, inclusive, contraditórias, né? Que estão em vigor ainda, mas não podem ser aplicadas porque se criaram novas regras. Então, toda essa normatização desses últimos 20 anos, ela precisa ser agora revista, ser limpado um pouco tudo que existe, né, para ter porque quando a gente tem muita regra confunde tanto que as pessoas estão tendo dificuldade de cumprir, né? Então, existe um movimento muito grande no SUS de estabelecerem, né, regras, conjugar o que já existe, mas de forma mais clara, limpar um pouco toda essa confusão que existe, né, de normas e tal. Algumas delas foram, como é que se diz, superadas pelas outras que foram sucedendo, né? Então, elas deixaram de valer, mas algumas delas ficaram penduradas aí ao longo da história, né, nesses últimos anos, e ainda valem porque não foram superadas, mas não são aplicadas. Bom, é isto, e na próxima aula nós vamos falar sobre como é que funcionam essas normas, essas regras dentro da igreja, né? Como é que a igreja entende um pouco
participação dela na área social, que a gente chama de doutrina social da igreja. Até a próxima aula.